Saudações a você ligado conosco no Bandeira Verde, o programa oficial do fã da Fórmula Indy no Brasil. Já estamos em semana de corrida de novo, estamos com esse programa sendo gravado nesta segunda-feira, semana da rodada dupla nas ruas de Detroit, na Ilha Bela, mas claro que estamos todos em clima de 500 milhas de Indianápolis ainda, e esse vai ser um assunto predominante do nosso programa hoje, ainda mais com o convidado que a gente tem. Eu sou o Jefferson Kern, quem está aqui comigo é o nosso comentarista Fábio Seixas, certamente ainda inebriado pelos ventos que só as 500 milhas nos trazem, ainda mais com o que tivemos esse ano, Fábio. Prazer estar com você mais uma vez. Tudo bem, Jefferson? Grande prazer estar aqui com você, com quem acompanha o Bandeira Verde. Maio acabou, mas o campeonato continua, né, e tem toda aquela ressaca, né, da adrenalina que foi Indianápolis, principalmente para nós brasileiros, ainda bem. Acho que depois vem um segundo momento de tentar entender, com a cabeça um pouco mais fria, né, o que aconteceu, quais foram as peças que se movimentaram naquela corrida para que aquele resultado tivesse acontecido, uma análise um pouco mais fria, mas agora é hora de respirar fundo e partir para o campeonato que continua, né? Tem etapa, 2 corridas em Detroit nesse final de semana, mas é claro que a gente ainda tem muito a falar com o Indianápolis, como você disse, principalmente com o convidado especialíssimo dessa segunda-feira. Você fica ligado conosco aqui pelo YouTube, pelas redes sociais Fórmula Indy, no Twitter e também no Instagram. Já estamos em contagem regressiva. Só mais 50 semanas para as 500 milhas de Indianápolis. Está quase, Fábio. Já está arriscando na folhinha, né? Sem dúvida. É uma contagem regressiva que dura o ano inteiro. E para falar de 500 milhas de Indianápolis, quem melhor do que a lenda, o pai de todos, o tetracampeão, o Spider-Man, o super-herói, Hélio Castro Neves, que fez história, fez a gente se emocionar de uma forma como a gente não sentia há muito tempo. Helinho, um prazer enorme ter você aqui conosco mais uma vez. Passaram-se 8 dias desde essa sua conquista histórica. Já conseguiu dormir, já caiu a ficha. Conta um pouco pra gente essa sensação de agora você ser definitivamente o pai de todos, o rei de Indianápolis, o tetracampeão da maior corrida do mundo. Grande prazer estar com você aí, Hélio. Bom, primeiramente eu queria agradecer a participar do programa, a você, Jefferson, ao Fábio novamente, que foi fantástico. 8 dias é muito pouco, não? Temos muito tempo ainda para comemorar, sendo que esse fato fazia muito tempo que não acontecia, faz 30 anos, né, que o último vencedor foi o Rick Mears. Então, que honra! E agradecer a todos os fãs brasileiros, o povo brasileiro, que me mandaram muitas mensagens, não só por Instagram, Twitter e tudo. Olha, valeu, que ainda tem muito que comemorar. Boa. Elinho, você venceu 4 vezes, né? Como você acabou de lembrar aqui, 2001, 2002, 2009, 2021. O que o Elinho de 2021 teria a dizer para o Elinho daquela primeira vitória 20 anos atrás? O que você falaria para aquele cara que hoje a gente vê as fotos, parece um garoto, né? Mas para aquele garoto de 20 anos atrás que ganhou pela primeira vez em Indianápolis? Pô, como assim? Foi ontem, não foi que a gente venceu a outra corrida? Não, é engraçado, já me fizeram essa pergunta e eu pensei várias vezes, mas é tão diferente, Fábio, quando você vence a primeira vez, porque você não espera nada, você não sabe o que é, o seu nome acaba entrando para a história, porque eles não te apresentam mais como o piloto Hélio Castro Neves, eles se apresentam de o campeão das 500 milhas, né? E agora, 4 anos depois, a 4ª vitória depois, você, né, o fato de ter vencido, tá entrando para um clube tão seletivo, que demorou tanto para isso acontecer, é incrível. Eu falaria que continue acreditando em você, continue acreditando nos seus sonhos, que eles vão se realizar. Essa foi uma Indy 500 repleta de desafios, a gente viu uma série de carros aí batendo em entrada de box, carro sofrendo com pane seca porque a primeira bandeira amarela veio no meio de uma janela de abastecimento. Elinho, relata pra gente alguns dos desafios que você viu com o seu carro e com os outros durante a prova e quais eram esses desafios, de que forma você conseguiu também escapar disso e ir construindo seus passos aí rumo a essa conquista. É verdade, Jefferson. Se você analisar tecnicamente, o carro, numa bandeira verde, ele fazia mais ou menos 33 a 35 voltas, né? E essa bandeira amarela aconteceu justamente 35 voltas. E nós tivemos mais 4 ou 5 voltas, quase 40 voltas que eu fiz com um tanque de combustível. Então, o desafio foi esse. Quando deu essa bandeira amarela, por mais que essas 5 voltas sejam em bandeira amarela, o consumo é muito menos,
E o pessoal, não, tranquilo, fica tranquilo. Eles me passaram uma confiança muito boa. Eu falei, fica fazendo o que você está fazendo. Quando eu vi menos 0,1, eu falei, opa, não é possível. Ou esse número aqui está errado, ou essa conta está errada, mas eu estou vendo menos 0,1. Tranquilo, Hélio, tranquilo. Eles vão abrir os boxes nesse pit stop. Então eu fui, obviamente depois eu escutei dizer que eles estavam suando para que, para que a gente não terminasse sem combustível. Então, mas dentro do cockpit eu estava tranquilo, porque a informação que eles estavam me passando era muito tranquilo. Hélio, sobre a ultrapassagem no Alex Palou, né? A gente conversou sobre isso na entrevista coletiva da semana passada, mas eu acho que talvez uma semana depois aquele momento tenha ficado mais sedimentado ali na sua memória. A escolha daquele momento para fazer a ultrapassagem. Você tinha carro, claro, para passar o Palou, tanto que passou e passou outras vezes. Mas como foi a escolha daquele momento exato? Porque se você passasse um pouco antes, talvez você pudesse deixar a guarda aberta para um contra-ataque dele. Como foi escolher aquele momento para a ultrapassagem, Aninho? Não, eu não respondi a pergunta total do Jefferson a respeito dos pits. Jefferson, realmente os pits, eu no treino anterior, no Carburation Day, eu tive muito problema que, inclusive, eu passei 10 milhas acima do limite de velocidade nos treinos. Então, na corrida, eu tomei um comportamento muito mais conservador. Para te falar a verdade, foi até ruim, porque eu perdi um pouco de tempo entrando nos boxes, porque em relação aos tempos, depois que a gente analisou, eu fui o trigésimo, eu acho que em relação entrando nos pits. Saindo não foi tão ruim, eu fui o terceiro mais rápido, mas entrando. Então eu perdi um pouco de tempo, mas eu escolhi essa maneira para que eu não cometesse erro, porque eu sabia que eu tinha um carro muito bom. Então, mesmo que eu perdesse uma ou duas posições, eu podia passar. Então, essa foi, eu acho que, a voz da experiência sem entrar em pânico. E também não conhecendo tanto o carro, porque foi a primeira vez que eu andei. Por mais que a gente está andando no oval, lembre-se que você só pisa o freio quando você entra por box. Então, não é, né, você se acostuma com certas situações. Inclusive, o próprio Ryan Hunter-Reay teve o problema que o pedal dele foi lá para baixo e ele passou reto. Então, enfim, esses foram os desafios. Agora, o momento da ultrapassagem, Fábio, eu sabia que podia ultrapassá-lo, sabia que podia liderar pelo menos uma volta e meia, né? Isso contando que essa uma volta e meia eu passasse, talvez na linha de chegada, quase 2 voltas e ele podia estar me completando essa linha de chegada. Então, eu não queria ficar me expondo muito no começo ou na frente, porque, primeiro, que os pneus estavam novos, né? E segundo, eu queria que ele gastasse os pneus dele e eu atrás me economizasse isso. Então eu sabia o que eu tinha que fazer, eu mexi nas minhas ferramentas dentro do carro, porque quando os pneus vão desgastando, é mais difícil você ficar atrás e tentar fazer uma ultrapassagem. Só que a minha estratégia era passar na última volta, não era passar na penúltima. Só que, como eu comentei, eu vi o retardatário e falei, bom, isso vai me ajudar. A parte fraca que eu tinha era liderar. Se eu tenho um carro na minha frente, ou vários retardatários na minha frente, isso vai me ajudar a fortalecer, porque eu vou pegar o vácuo deles. E foi exatamente que essa decisão que eu tomei de ultrapassá-lo na penúltima volta. E foi perfeito, porque foi quando a gente acabou tendo tráfego. E o tráfego, para te falar a verdade, a gente chegou mais rápido do que eu esperava. Eu pensei que a gente ia chegar na última volta na curva 3, mas a gente acabou chegando na curva 1. E foi bom, porque eu praticamente diminuí a velocidade. Então, quando você vê na televisão o carro se aproximando, não é ele chegando em mim, sou eu que estava diminuindo para ter certeza de que eu saísse na curva 2 mais rápido possível e ele não poder me ultrapassar. E justamente o Palou, Elinho, parecia ter o carro muito bom de cara para o vento. Não sei se você ficou nessa percepção, porque nas últimas voltas ele inclusive crava a melhor volta de um líder de prova de toda a corrida. Foi um assunto que você comentou também na coletiva da semana passada. Então, o carro dele estava na ponta dos cascos naquela disputa com você. Não, Jefferson, o cara quase vira 221 sozinho, eu juro que me impressionou. Isso realmente eu não sei de onde saiu. Como eu disse, nos tempos, treinos livres, a gente virava 218,5 a média de velocidade, né, por milhas, era muito rápido. Eu virava 217,5 e estava contente. Pô, o cara... E na corrida, não sei se é eu sei, é por causa da temperatura, a pressão
do clima fez o carro ficar um pouco mais rápido. Todo mundo, não só o meu, mas todo mundo. Então eu estava virando 218, mas ele quase virou 221. Puxa vida, realmente era muito rápido. Elinho, você falou sobre a ficha caindo, né? Apenas 8 dias para uma prova de 105 anos, 105 edições. Mas o que muda sendo um tetracampeão de Indianápolis? Em termos de disposição, em termos de portas abertas, de estar nessa primeira prateleira. Você já era uma lenda em Indianápolis pelas 3 vitórias, mas agora de estar nessa primeira prateleira, junto com Al Unser Sr., com AJ Foyt, com Rick Mears. É diferente a partir de agora ou não? É tão engraçada essa pergunta que você está fazendo. A razão de eu estar falando isso porque ontem eu falei com o Rick Mears. Finalmente eu consegui conversar com o Rick Mears, que ele queria me chamar. E a primeira pergunta que eu fiz, Rick, qual é o argumento, o procedimento de ser 4 vezes campeão de NASCAR? Tem que pagar algum FII aí, algum tipo de situação, tem um cartão preto, um cartão platino, alguma coisa assim que a gente carrega, porque eu não tenho ideia, mas ele foi muito bacana. Ele falou, olha, o que você conquistou, as palavras do Rick foram coisas assim fantásticas. Então, ele falou, olha, você realmente trabalhou para conseguir isso. Ele falou que estava muito orgulhoso. E isso foi legal, porque uma pessoa que eu trabalhei há muito tempo, 20 anos junto, admirei sempre o Rick, continuo admirando, e mostrar esse carinho, esse respeito, e os comentários, isso me torna... Fico honrado por o meu herói aqui nos Estados Unidos poder estar obviamente, contente por esse resultado. E, obviamente, nesse sentido aí não mudou nada, mas eu sei que eu tenho a bola da vez agora e aproveitar também, né, Fábio? A gente tem que seguir atrás, estou enchendo o saco da equipe, vamos correr mais, o que nós vamos correr, qual outra edição que eu posso fazer. Então, se não é esse ano, o ano que vem, o que nós vamos fazer? E já estão me perguntando, então, para começar a conversar, então agora tem que mostrar as cartas e falar, olha, se vocês querem ganhar mais, a gente tem que fazer mais também. Hélio Castro Neves disse que em seus 20 anos na equipe Penske conversou no máximo 8 minutos ao telefone com o seu lendário chefe de equipe Roger Penske. E 2 dias depois de vencer as 500 milhas de Indianápolis pela 4ª vez, ficou 17 minutos ao telefone com Roger Penske. Tivemos pedidos de desculpa, erros de avaliação por parte do capitão para você. Você se sentiu meio de alma lavada, saí da sua equipe e venci. Ninguém nunca tinha feito isso. Todo mundo só tinha saído de outra equipe para a Penske e vencido. Ninguém nunca saiu da Penske e venceu em Indianápolis na história. Só você fez isso. Dá um bastidor pra gente desse papo aí com o pai de todos, a lenda maior desse negócio aí, Hélio. Claro, Jefferson, claro. Não, o Roger, nesse sentido, ele mencionou que ele foi para alguns lugares e muita gente está ligando para ele, parabenizando ele. Porque, como disse, são 20 anos, mais de 20 anos juntos. Então, as pessoas que não são tão ligadas, talvez, ao automobilismo, não sabe que eu não estou correndo com ele. Também é recente, né? Foi esse ano só. Então, ele mencionou muito, então, para ele ficou um pouco constrangido, mas ele sabe, ele entendeu, ele parabenizou, ele está muito contente. Eu também agradeci todo esse apoio que ele me deu todos esses anos. Eu não cheguei aqui por somente assim, ok, o Castro Neves é um bom piloto. Pelo contrário, eles me moldaram, eles me criaram dentro dessa equipe e me prepararam para esse momento. Então eu disse, tanto ele como muita gente da Penske, eu também tive um Zoom call, ou um conference call, como a gente está fazendo aqui, com os integrantes mais antigos da equipe Penske, que trabalharam na equipe Penske mais de 30 anos, né? Então, muito legal isso, saber que todo mundo segue torcendo, e obviamente, hoje o dono da categoria é o Roger Penske, então a gente tem sempre que estar muito bem comunicado com o dono da categoria. A gente só tem tempo para mais 2 perguntas, Elinho. Então, você levantou a bola na tua penúltima resposta, eu vou pedir para você cortar agora. Sobre o futuro,
Você falou sobre a Meyer Shank, sobre um carro, talvez ainda para essa temporada ou para o ano que vem. O que dá para esperar, então, de você futuro? E, é claro, pensando nas 500 milhas do ano que vem, essa tentativa de lutar por uma quinta vitória lá. Olha, agora eu também vou especular, porque ninguém me falou nada. A única mensagem que eu teve o que você quer para o ano que vem. Aliás, para o futuro. Foi isso que ele me disse. Essa foi a mensagem que eu respondi, que eu vou conversar essa semana, talvez, e explorar. Eu já sei, todo mundo sabe que eu não quero ficar fazendo corridas, como quem diz, separado de um campeonato. É muito difícil você estar organizando tudo para poder ter um bom resultado, né? E obviamente, seria fantástico fazer mais corridas. Eu acredito que a gente deva ter uma corrida a mais, talvez em St. Louis. Eles já mencionaram isso para mim, que pode ser nada oficial. Então, por favor, aqui, nada oficial. É tudo fofoca. Então, não sabemos se é verdade ou não. Mas para o ano que vem, gostaria muito de fazer a temporada inteira, porque eu ainda quero, eu acredito na equipe, como eu acreditei nessa corrida, acredito que eles possam crescer muito mais, mas tem que investir também muito mais. Então, a gente, para ganhar um campeonato, isso seria uma coisa que seria fantástico fazer, não na Penske, mas em outra equipe. Elinho, para encerrar então, começo dos anos 90, você na Fórmula 3, os argentinos quase param o carro para que você não seja campeão. Fim dos anos 90, a Hogan fecha as portas, você sem emprego, acontece aquilo com o Greg Moore, você vai na Penske. 2009, todo aquele ocorrido, você é tricampeão de Indianápolis. Agora, além de o tetracampeonato das 500 milhas, é um tetracampeonato em voltas por cima na sua carreira e na sua vida? Sem dúvida, né, Jefferson? Eu acho que na vida é um ciclo, a gente não pode... É muito interessante, como eu disse, a Penske me preparou agora para seguir o meu momento sozinho. E é verdade. Então, isso é uma confirmação, como eu disse novamente. Eu venci as 24 horas de Daytona sem a equipe Penske, eu venci agora as 500 milhas também sem eles. Então, isso é uma prova de que eles me prepararam muito bem para esse momento especial. Então, eu só tenho que agradecer. E, olha, não é um exemplo para muita gente que às vezes se acomoda num lugar e tem oportunidades para ir e seguir os seus sonhos, seguir o seu desejo. Eu não queria parar, aliás, não quero parar. Pelo contrário, eu tenho muito combustível para queimar ainda e vocês vão escutar isso várias vezes eu dizer. E repito, porque eu quero seguir realizando os meus sonhos, é o que eu amo fazer, adoro correr, sempre quis, desde o Ayrton Senna, quando ele fazia isso com o Brasil, sempre quis representar o nosso país aí no lugar mais alto e estou conquistando esses sonhos que eu tinha desde menino. Então, para mim, é um sonho se realizando, muito trabalho, muita dedicação. As pessoas só vejam, obviamente, o lado final, mas o lado final é o fruto de um trabalho intenso que muita gente passou por isso e todo mundo também passa em qualquer tipo de profissão. Então, vou seguir aí adiante com essa mesma vibração e sem dúvida só tenho que agradecer as pessoas que acreditaram e sem dúvida a Meyer Shank Racing é uma delas. O Elinho, na despedida, só mostra esse anelzão aí pra gente, pra quem tá acompanhando aqui o Bandeira Verde. Esse anelzão, opa, isso, esse anelzão aí de Indianápolis. É pesado, hein? Nossa, bota tetra, negão. Histórico, tetra. Lendário. Ótimo, Elinho. Muito obrigado, Elinho. Ele tem mais um dedo na mão ainda, né? Pois é, não, tem mais 6, né? Valeu, Elinho. Obrigado, Elinho. Enorme prazer. Gente. E vamos para a próxima. Aqui a casa é sua. Sempre que quiser, venha. É sempre um grande prazer falar com você aqui no Bandeira Verde, tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigado, Jefferson, a todos vocês aí da Cultura, pelo excelente trabalho que vocês fizeram na narração. Muita gente do Brasil, acredito que pelo motivo de vocês terem vibrado tanto, vibrou junto com essa vitória. Então, eu só tenho que agradecer a todos vocês, toda a equipe, apostarem aí para o campeonato da Fórmula 1, mesmo não tendo muitos brasileiros, né? Tendo um aqui, um pouquinho ali, mas olha aí o que a gente fez. Quando a gente luta bastante, a gente consegue. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, Elinho. Valeu, Elinho. Grande abraço. Hélio Castro Neves, tetracampeão das 500 milhas em Indianápolis. Que maravilha ter o Elinho aqui no nosso Bandeira Verde.
sensacional. Está todo mundo emocionado e num frisson muito grande dessa conquista do Hélio nas 500 milhas. A gente falava até na semana passada, né, Fábio, do tamanho dessa conquista. Muita gente dizendo que não se emocionava tanto desde outras vitórias, desde vitória do Felipe Massa Interlagos, Rubinho na Fórmula 1, até tricampeonato do Ayrton Senna. Essa conquista é gigantesca e ela é para sempre. Para sempre. Eu conheci o Elinho em 96, final de 96, começo de 97, ele fazendo testes em Phoenix, no oval de Phoenix, da Indy Lights, para correr na Tasman. Na verdade, era um vestibular ali, estavam ainda tentando arrumar orçamento, ver como que eles iam correr, ele e o Tony, né, na Indy Lights. Eu lembro que o André Ribeiro passou lá para acompanhar um pouco o teste dos garotos. Que corria, né, na equipe da categoria principal. Na Tasman, pois é, na equipe principal. O grande barato, e ouvindo aqui o Elinho conversar com a gente, é que ele é o mesmo Elinho. Na coisa do papo, da conversa, é um cara que fala muito bem, ele é um cara sempre muito transparente, é um cara que não tem medo de mostrar as emoções dele, de mostrar o que ele está sentindo, o que ele está pensando. Então, esse Elinho, tetracampeão em Indianápolis, a gente brincando aqui com os anéis dele, e um cara que realmente virou uma lenda. A gente banaliza, às vezes, algumas palavras, né, no jornalismo. A gente fala que o tempo inteiro que o sujeito fez história, que o sujeito se tornou uma lenda, né, quando ganha uma corrida, ganha 2 corridas. O que o Elinho fez realmente é gigante. Aí é literal, não tem exagero nenhum. É isso, né? Não tem. Ele realmente virou uma lenda do automobilismo americano. O Elinho, mundial. Elinho, daqui a um século, vamos estar falando do que o Elinho fez 8 dias atrás em Indianápolis. Né? Mas é o mesmo cara que eu conheci lá naquela virada de ano de 96 para 97 em Phoenix. Então isso é muito bacana. A gente tem aí imagens, né, das 4 vitórias do Elinho Aí a comemoração é exatamente depois dessa última vitória. No dia seguinte que eles fazem uma grande sessão de fotos com o troféu, com o carro, com a família... enfim, está aí o Hélio mais uma vez com o troféu Borg Warner. Isso é muito bacana, porque às vezes quando você tem uma figura pública, você começa a se identificar com ela pelas suas conquistas, pelo que você vê na TV e etc. Mas nem sempre a personalidade daquela pessoa é uma personalidade assim muito tranquila, louvável. Conheço muito. No automobilismo eu conheço muito piloto, que é o seguinte, você ligou a câmera na frente do sujeito, ele vira um doce de pessoa. O cara é o mais simpático, engraçado, às vezes até gosta de fazer papel de bobão. Desligou a câmera, o cara trata todo mundo muito mal. O Elinho não, o Elinho é esse cara aí que a gente viu aqui fantástica. E é o cara que eu conheci lá atrás. E o cara não deixou o sucesso subir a cabeça de jeito nenhum. Isso é muito legal. É um sujeito fantástico, o grande Hélio Castro Neves. E neste fim de semana nós temos corrida da Fórmula Indy em Detroit, onde essa lenda do Homem-Aranha começou a ser construída. A primeira vitória dele na Indy foi em 2000, uma das suas primeiras provas, sua primeira temporada na equipe Penske, em que ele veio meio no susto depois daquele lamentável ocorrido com o Greg Moore. Ficou um carro vago na Penske, o Elinho assumiu essa vaga. E o Elinho vencendo em 2000 no circuito de Detroit, onde ele é um dos maiores vencedores, enquanto a gente acompanha alguns dados aí sobre o circuito da a Ilha Bela nesse fim de semana. O Elinho já contou em outras ocasiões, ele parou o carro, ele não sabia bem para onde ia, estava tão feliz que escala a grade, isso virou uma marca registrada dele, especialmente já a partir do ano seguinte, quando ele vai para as 500 milhas pela primeira vez e vence logo de cara, e até hoje ele escala alambrados com o maior sucesso por todos os autódromos dos Estados Unidos. A última vez, a mais notável, foi justamente em Indianápolis, e tudo começou em Detroit há 21 anos. Em Indianápolis, o grande barato de Indianápolis é que não só ele escalou, como a equipe escalou, como a torcida escalou. É isso, o público do outro lado do alambrado, e não só aí, né, em outros trechos da pista, em outros trechos da equipe aqui, de camisa branca e calça preta. O Mike Schenck. Pois é. Só faltou o Roger Penske subindo nesse alambrado. Melhor, acho que a lombar não ia aguentar. Mas enfim, não tentem fazer isso em casa, jovens. Isso é para quem ganha 4 vezes em Indianápolis. Mas é bacana, é muito legal, bem lembrado por você. Essa história toda começou em Detroit, onde a Indy corre nesse final de semana. E aí, é tudo diferente, né, Jefferson? Tudo isso que a gente se habituou a ver nas últimas semanas, né? Porque Indianápolis não é só a corrida, né? São os treinos durante todo o mês de maio, enfim, a classificação, Bump Day, uma liturgia, Carburation, né? Day, enfim, tudo aquilo que vem em Indianápolis, você esquece, coloca de lado. Agora a gente volta a falar de uma pista com características como a de St. Petersburg, né, como do Alabama, enfim, pistas, circuitos mistos, né? Ali é um circuito que é dentro de um parque
né? Não é exatamente a rua, é um circuito de rua, mas ali é um parque, né? Um parque fechado, Belle Isle. Então vamos ver como as coisas voltam ao normal, entre aspas, na Indy. Não tivemos corrida lá no ano passado. Em 2019, na primeira prova, a vitória foi do Newgarden, na segunda prova, a vitória foi do Dixon. E aí é mais uma curiosidade, porque eu não colocaria nenhum desses dois pilotos entre os favoritos. O Dixon acho que a gente sempre tem que colocar, né? Mas como as coisas mudaram nesses 2 anos na Indy, né? Hoje tem toda uma turma nova, uma geração nova, que talvez se coloque com mais força na disputa dessa prova do que os 2 pilotos que venceram lá quando a Indy correu pela última vez. Lembrando que nós temos 6 pilotos que venceram as provas, 6 pilotos diferentes venceram as 6 provas realizadas até aqui, de 6 países diferentes, de 5 equipes diferentes, então essa temporada da Fórmula Indy está absolutamente imprevisível. E o líder do campeonato, com uma margem de mais de 30 pontos, lembrando que são 54 em jogo, já com os bônus em cada corrida, são 54 nesse fim de semana, portanto, na prova de sábado, e outros 54 no domingo, mas quem lidera o campeonato é o Alex Palou, numa performance um tanto quanto surpreendente, porque apenas a segunda temporada dele bateu na trave em Indianápolis e conquistou pontos importantíssimos, enquanto nós conferimos a classificação do campeonato, para, quem sabe, conquistar um prêmio de consolação. Não ganhou as 500 milhas, bom, restou o campeonato. É mais ou menos esse o sentimento, principalmente logo depois de Indianápolis, quando você fica com aquele sabor amargo, como certamente está o Palou, de ter ficado tão perto da vitória e não ter conseguido. Ele falou isso depois da prova, né? Pelo menos está ali na liderança do campeonato. A gente também discutiu muito na semana passada aquela coisa do você prefere ganhar as 500 milhas ou ganhar a temporada. Palou não deu para as 500 milhas, quem sabe não dá para a temporada, que já seria um feito fantástico para um piloto tão jovem. Você vê, acho que quando ele se olha ali e fala, poxa, eu estou na frente do Dixon no campeonato, acho que isso já é um prêmio bem bacana para o Palou. Vamos ver se ele consegue manter isso ao longo do campeonato. Você teria apostas aí para essa rodada de Detroit? Tem muita gente tentando quebrar jejuns. Rossi vai completar 2 anos sem vitória. Vai continuar. Nossa, direto ao ponto com Fábio Seixas. Pois é. Bom, quem perdeu a barba numa aposta não fui eu, aliás, inclusive. Eu ainda não perdi. Bom, então semana que vem vamos ver como vai estar o visual. Aguardemos. Eu acho essa turma que está andando bem. Tem, sabe, Graham Rahal, o Colton Herta, o Alex Palou, Pato Ward. Acho que são esses pilotos que andaram bem nos mistos nas primeiras etapas do campeonato. Acho que são. E o Dixon, de novo, que não dá nunca para você descartar o Dixon. Eu acho que essa turma ali que a gente pode esperar com bom desempenho no final de semana. Muito bem. Lembrando que não tivemos ainda vitórias da equipe Penske nessa temporada. Eu vou de Graham Rahal, que venceu pela última vez em 2017. Aliás, naquele ano ele venceu as 2 da rodada dupla de Detroit. E a outra, eu vou de Will Power. Depois de tudo que aconteceu, merece uma vitória, Will Power. Tá bom. Pode ficar com ele. Leva para casa. Maravilha. Com essa, a gente se despede do Bandeira Verde de hoje, em clima de Will Power rodando no pit lane em Indianápolis. Depois desse papo sensacional com Hélio Castro Neves, fique ligado nas redes sociais da Fórmula Indy no Brasil para conferir toda a programação e como assistir a rodada dupla de Detroit, 7ª e 8ª etapas do Campeonato da Fórmula Indy, neste fim de semana, dias 12 e 13 de junho. Obrigado mais uma vez pela companhia. Aqui no Bandeira Verde temos novo encontro na próxima segunda-feira. Um grande abraço e até a próxima!